linhas gerais, eu diria que o público da Ugra é um público de curiosos, né? De pessoas que têm vontade de olhar o que tem ali atrás do muro, assim, sabe? De sacar alguma coisa a mais do que só o que cai no colo, do que aparece, do que pula na frente delas, assim. E isso é uma característica bem grande para nós, assim, para mim e para a Dani, e eu acho que a gente acaba trazendo isso para o público e atraindo pessoas com esse perfil. Quando a gente abriu a loja, nós realmente selecionávamos, escolhíamos título por título, né? Com o tempo, nós começamos a ficar com um receio de estar escolhendo o que o nosso público vai ler. De fazer uma coisa que passasse tanto por um processo de curadoria, assim, a loja acabar sendo uma loja que refletisse o meu gosto pessoal, o gosto pessoal da Dani. Então, nós demos um passo atrás nisso para deixar que o público respondesse um pouco, assim, sabe? Então, tem um processo muito grande de estar sempre conversando com o público e sacando o que eles curtem. A gente pede muita dica, também porque como essa pesquisa de ir atrás de material independente e tal, às vezes ela é muito na unha mesmo, um negócio que você vai lá e tem que ficar descobrindo o negócio e tal, assim, sabe? É muito prazeroso, mas é um universo muito grande, assim, né? Então, por mais que você pesquise, você nunca realmente está ciente de tudo que está acontecendo, assim. Então, com o passar do tempo, começou a ser mais um processo de troca, assim, sabe? Ainda tem muitas das coisas que a gente gosta, tem coisas, às vezes, que eu falo, nossa, isso daqui é sensacional, eu quero de qualquer jeito ter na loja, e vez ou outra até são enormes fracassos, assim, a gente traz para a loja achando que o negócio vai bombar e tal, e ninguém dá a mínima. E outras coisas que às vezes trazem pra gente e alguém fala assim, pega tal coisa que vai ser legal, não sei o que, a gente tipo meio, vamos ver. E de repente é um baita sucesso, assim, muita gente se interessa por aquilo. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá. Desde muito cedo, assim, desde muito moleque, tive ligado à cultura independente de alguma forma. Inicialmente com heavy metal, depois com a cena punk rock, e daí para desenvolver um certo pensamento político, bastante ligado ao anarquismo e tal. O pensamento libertário, digamos assim. E sempre me atraiu muito essa postura esse jeito de produzir que não depende de ter uma grande gravadora, uma grande editora, um grande estúdio por trás, tal, assim, esse ímpeto de produzir, de querer colocar uma coisa para fora e dar uma forma de viabilizar isso, sempre foi uma coisa que me fascinou. Assim. E a possibilidade praticamente infinita de expressão que vem junto com isso, né? E de poder se expressar sem filtro, sem intermediários, assim, sempre foi uma coisa... Acabou sendo uma coisa meio central na minha vida, assim, sabe? Tipo, seja com a música, com quadrinhos, com cinema, com qualquer forma de expressão, assim, isso sempre foi... sempre me fascinou, sempre foi muito importante, é uma coisa que eu acho que continua tendo relevância, mesmo com todas as mudanças tecnológicas e tal, e com as novas possibilidades que surgiram. Eu acho que continua sendo uma coisa que é necessária e que ainda tem bastante caldo para render. Assim.
Passada aquela primeira euforia o início do século ali, que estava todo mundo lá, internet, digital e não sei o quê, eu acho que a tendência daqui em diante vai ser as coisas começarem a se equilibrarem um pouco, né? Mesmo essa discussão sobre o impresso morrer e tal, assim, eu acho que ele vai morrer para algumas coisas, para alguns modelos em que ele realmente ficou obsoleto, né? Então, periódicos, coisas de jornal, revista, talvez tenha uma dificuldade maior para sobreviver, especialmente quando você está falando de notícia rápida, coisa assim. Livro didático e tal, essas coisas realmente eu acho que o digital pode, não sei se substituir, mas ele pode talvez ganhar um espaço ali e com bastante vantagem. Mas para outras coisas não faz sentido, né? Assim, para quadrinhos, por exemplo, o digital é horrível, ele é extremamente limitado, né, tem toda a questão de diagramação da página, não sei o que, tá, você reduzir tudo isso ao tamanho de um tablet, não tem por que você fazer isso, né? O fanzine mesmo, assim, que é uma coisa que é tão a alma do autor ali, é tão a personalidade dele que está representada ali, né? Quando você faz um blog, né, muita gente fala, mas o blog é o fanzine, não sei o que, não é. Sabe? Blog é blog, fanzine é fanzine, assim, sabe? O blog é um template, você vai lá, vai colocar um texto, não sei o que e tal, amanhã você vai ver, você vai entrar na internet e vai ver que tem outro blog que é exatamente igual ao seu, com outros textos, mas a cara dele é igual, né? Então, esteticamente, o digital, eu acho que ele empobrece muito essa produção e tal, e as pessoas estão meio que sacando isso, assim, né? Então, acho que as duas coisas vão conviver, assim. E uma vai começar a entender como se beneficiar da outra. Zine mesmo. Eu não sei se a gente consegue falar em termos de mercado quando a gente fala de zine. Porque o zine ele continua sendo uma produção bem restrita, bem limitada. Ele não chega a ter um pensamento editorial por trás, ou raramente ele tem um pensamento editorial por trás. São poucos os zines que você consegue, por exemplo, para nós que temos loja, que a gente consegue pegar para distribuir, né? Seja pela limitação da tiragem, ou porque simplesmente o autor não faz um cálculo de preço que permita que ele passe para uma loja e essa loja passe para o leitor final. Existem exceções, a gente tem até uma quantidade razoável de zines na loja, mas eu não sei se chega a constituir de fato um mercado. De publicações independentes, agora, num escopo maior, assim, eu acho que está num momento bem interessante, especialmente para os quadrinhos. Tem muita coisa legal de quadrinho independente rolando no Brasil, muitos eventos bons também acontecendo. Algumas coisas que propiciaram esse crescimento. Eu acho que uma coisa que foi fundamental foi a popularização dos sites de financiamento coletivo, tipo Catarse, Kikante, que possibilitou que muitos autores, assim, até novatos, assim, conseguissem apresentar o trabalho deles e bancar isso, driblando a história de ter uma grande editora, não sei o que e tal, e ao mesmo tempo sem o cara precisar desembolsar uma grana astronômica ali e tal. Os meios de impressão baratearam bastante e melhoraram muito também, né? Então hoje em dia você tem máquina de impressão digital que oferece uma impressão que é muito próxima da impressão em offset, com uma qualidade bem compatível. E também uma oferta de eventos em que esses autores possam levar o seu material e tal.
boa parte dos novos autores, assim, das coisas mais interessantes que têm sido produzidas no quadrinho independente são quadrinhos que desafiam convenções de gênero, assim, sabe? Não é exatamente um quadrinho de humor, um quadrinho erótico, é um quadrinho que ele tem algo poético, alguma coisa assim, mas ele também tem um certo senso de humor e tal. Ele transita entre várias coisas, assim, não é tão amarrado, assim, sabe? Mas existe ainda uma produção bem grande de quadrinhos de humor, por exemplo, quadrinho de ficção, tal, assim, tudo isso continua e a isso se soma essa produção, assim. Nos zines tem uma coisa que é bem interessante, que é praticamente de uma ausência de tema, né? No lugar do fanzine de música, aquele modelo anos 90, assim, do fanzine de música ou fanzine de quadrinhos, o fanzine, né, com um tema específico, falando sobre aquilo, existe uma produção relativamente grande e que tem chamado bastante atenção, que são zines que a gente costuma chamar de zines de artista, que seria meio que um cruzamento do zine tradicional com o livro de artista, assim, sabe? Então eles funcionam quase como um portfólio, mas ele explora muito o próprio objeto zine, né? E as possibilidades de você de uma impressão artesanal, de alguma coisa assim. Então são zines de ilustração ou de fotografia, ou de design ou qualquer coisa assim, sem um assunto ou um discurso muito amarrado. Existe uma intersecção entre essas produções, né? Quando você vai nos eventos de publicações independentes e tal, você acaba vendo que o pessoal de zine, o pessoal de quadrinhos, o pessoal de literatura, tal, assim, meio que todo mundo tá circulando, um tá olhando o trabalho do outro, tal, assim, e a partir disso surgem projetos e surgem outras iniciativas que são bem legais, assim. Então acho que a conclusão é essa, assim, tá num momento bem legal de produção independente no Brasil, bem frutífero, bem diversificado. Eu acho que o ponto agora, na verdade, é prestar bastante atenção em informar o público, né? Em muitos casos ainda tem uma produção que é maior do que o público. Então divulgar, distribuir e tal, os desafios estão aí, mas a produção existe e está pronta para ser conhecida. A relação afetiva, né? Pô, livro, um impresso, qualquer coisa assim, é um presente tão gostoso de dar, assim, né? E é tão significativo quando a gente recebe um livro, você saca que a pessoa foi lá e falou, caramba, ele sacou muito o que eu sou e tal, assim, né? Pô, você vai dar um arquivo digital?